aborda temas que normalmente não são tratados nos cursos de engenharia, porém são temas importantíssimos para a vida de todo engenheiro de campo. E hoje o Engenharia Carga Rápida Tech irá apresentar o tema técnico de campo Geradores de Energia. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Roberto Ramos. Mas agora, verifique aqui embaixo se você é o engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora, então, vamos ao nosso tema técnico de campo. Começar o Carga Rápida! Senhoras e senhores, com vocês, o Mundo Carga Rápida! Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é Geradores de Energia Elétrica. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Roberto Ramos. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. Geradores de energia elétrica são aplicados para a conversão, são aplicados como dispositivos de conversão de outras energias em energia elétrica. Aqui podemos citar como exemplo a energia potencial hidráulica, utilizada em hidrelétricas, onde existe um reservatório de nível elevado e um reservatório de nível inferior. Este reservatório de nível superior possui uma energia potencial maior do que o reservatório de nível inferior. E essa diferença de energia potencial é absorvida através de uma turbina que rotaciona quando o fluido do reservatório superior movimenta a turbina. Essa turbina possui um eixo que é acoplado a um gerador que gera energia elétrica. Desta maneira, temos então um nível de água superior que abastece um nível de água inferior. E essa diferença de potencial é absorvida então por uma turbina que gera a energia elétrica. Também temos como exemplo de outras energias a energia térmica utilizada em termoelétricas. Em uma termoelétrica é utilizado o carvão ou óleo diesel para abastecer a termoelétrica. Este carvão ou óleo diesel ele é queimado, então ocorre uma reação de combustão, uma reação química de combustão, que gera energia térmica, que aquece a água que está em uma caldeira. Esta caldeira é fechada com o aquecimento da água, ocorre o aumento da pressão interna da caldeira. Então, dentro da caldeira teremos vapor de água pressurizado, que está
acoplado a uma turbina. Então perceba, temos a queima do combustível, óleo ou carvão. A queima do combustível aquece uma caldeira, que irá movimentar um gerador, uma turbina. E essa turbina possui um eixo que está acoplada a um gerador. É assim que funciona uma termoelétrica. Uma variação de uma termoelétrica é uma usina termonuclear. E neste caso não temos o carvão ou óleo diesel, pois utilizamos a fissão nuclear, a energia nuclear. A fissão do urânio libera calor. Então, em uma usina termonuclear, utilizamos como combustível um elemento radioativo. Um elemento radioativo e geramos a fissão nuclear desse elemento radioativo. Esse elemento radioativo, quando submetido à fissão nuclear, libera calor. E este calor irá aquecer, então, a nossa caldeira, que contém água, semelhante a uma termoelétrica, que contém água. Essa água irá vaporizar, subir a pressão interna do vapor. Esse vapor está acoplado a uma turbina que irá movimentar um gerador. Então, uma usina termoelétrica é semelhante a uma usina termonuclear, com a diferença do elemento radioativo para aquecer a água. E os cuidados de se ter um elemento radioativo dentro de uma usina. Todo esse cuidado. Também temos como conversão de energia elétrica, como dispositivo que converte outras energias em energia elétrica, o aproveitamento da energia do vento. A movimentação do ar que temos na atmosfera, ela pode ser utilizada para movimentar pás de um aerogerador. Este aerogerador possui um eixo que está acoplado, então, a um gerador que irá converter o movimento do ar em energia elétrica. Então, estes 4 exemplos conseguem abastecer energia elétrica para cidades. Tal é a energia que ele consegue, então, transformar em energia elétrica. Agora temos condições de geradores menores, por exemplo, para abastecer uma residência, uma única residência ou um automóvel motorhome, como, por exemplo, a energia luminosa. Nessa condição, poderemos ter placas solares que absorvem a energia solar, convertendo em energia elétrica, que irá abastecer uma bateria, armazenar uma bateria de algum modo para a utilização na residência, em uma residência apenas, ou em um motorhome. Também podemos ter um pouquinho tão maior e abastecer uma indústria, uma escola, um hospital. E nesse caso, podemos ter um gerador que utiliza energia química, a energia da combustão. Sim, nessa situação utilizaremos um motor de combustão interna que pode trabalhar tanto com gasolina ou com óleo diesel, que gerará então semelhante a um motor de automóvel ou de caminhão, que gerará então que rotacionará o eixo de um gerador, gerando energia elétrica. E com isso conseguimos abastecer algo maior, não apenas uma residência ou um motorhome, mas também conseguimos ter geradores de combustão interna que conseguem abastecer de energia elétrica um hospital, um edifício, uma escola, uma indústria com máquinas que irão produzir. Podemos armazenar todos esses tipos de energia? É possível armazenar a energia eólica, por exemplo, a energia do vento. Assim como é possível armazenar a energia luminosa. Mas, para tanto, teremos que utilizar ali os reservatórios. Lembramos aqui as hidrelétricas. Elas pegam a água de uma energia potencial maior e utilizam uma energia potencial menor. Então, próximo a uma hidrelétrica, é possível ter uma usina com aerogeradores que bombearão a água do reservatório inferior para o reservatório superior. Nesta situação, então, esses aerogeradores não estão abastecendo diretamente o consumidor, mas sim a bomba que bombeia a água do nível inferior para o nível superior. Então, conseguimos sempre manter um nível
no reservatório superior um nível elevado de água e com isso armazenamos a energia do vento ou a energia luminosa. Então é possível ter sistemas de armazenagem de energia eólica ou energia luminosa sem a aplicação de baterias. Todo gerador de energia elétrica está ligado ao fenômeno do eletromagnetismo. Em 1820, Hans Christian Ørsted descobriu que a corrente elétrica está ligada ao eletromagnetismo, pois o Ørsted percebeu que quando passamos corrente elétrica através de um condutor, o ponteiro de uma bússola se movia. Ou seja, se uma bússola se orienta através do magnetismo, a corrente elétrica consegue alterar e a corrente elétrica consegue alterar o posicionamento de um ponteiro de uma bússola, significa que a passagem da corrente elétrica promove o eletromagnetismo, gera o eletromagnetismo. Já em 1831, logo após o Ørsted ter descoberto o vínculo da corrente elétrica com o eletromagnetismo, Faraday estudou então a condição da força magnética, pois se a corrente elétrica gera eletromagnetismo e o magnetismo tem força, logo o Faraday estudou a força gerada pela corrente elétrica que gera o eletromagnetismo. E Faraday, inclusive, equacionou esta força em função da corrente elétrica que passa em um condutor. Faraday equacionou a força que uma corrente elétrica gera por eletromagnetismo. Em 1833, Lenz, o russo Heinrich Friedrich Emil Lenz, vinculou a ação e reação do eletromagnetismo. Lenz fez a famosa lei de Lenz, ao passar um magneto, um ímã, dentro de uma espira, dentro de um fio em forma de solenoide. Quando Lenz passava o ímã, o magneto, dentro da espira, ocorria a eletricidade, ocorria a corrente elétrica dentro dessa espira. Ou seja, a ação do magneto, do ímã, que passa dentro de uma espira, gera a reação de corrente elétrica, uma reação oposta do eletromagnetismo. Pois quando passamos o ímã dentro de uma espira, de um fio enrolado, este magnetismo, ao passar dentro de um condutor, gera uma reação contra esse eletromagnetismo, que é a corrente elétrica. Foi isso que Lenz estudou e equacionou. Posteriormente, em 1880, tivemos a famosa Guerra das Correntes, que foi um conflito entre Thomas Edison e Nikola Tesla, onde Thomas Edison afirmava que a corrente contínua seria melhor para abastecer as casas, para abastecer as residências, pois nessa situação Thomas Edison inventou o gerador de corrente contínua e mostrou que esse gerador de corrente contínua conseguia fornecer energia elétrica contínua para casas e acender lâmpadas. Porém, Nikola Tesla inventou o gerador de corrente alternada. A vantagem da corrente alternada é que conseguimos alterar, ou seja, o problema de Thomas Edison com a corrente contínua se dá através da passagem da energia elétrica contínua, da corrente elétrica contínua, através de um condutor.
pois o fio elétrico possui uma resistência ôhmica, e essa resistência ôhmica acaba diminuindo a tensão do receptor, ou seja, na residência a tensão recebida não era a mesma tensão de saída do gerador. Porém, com o gerador de Nikola Tesla, poderíamos ter corretores de energia, ou seja, o gerador de corrente alternada liberava uma corrente alternada, uma energia em corrente alternada, e próximo ao consumidor poderíamos ter transformadores que ajustavam a tensão e mantinham uma tensão adequada para o consumo. Uma grande vantagem, com o gerador de corrente alternada, podemos fornecer energia para distâncias muito grandes. Podemos ter grandes geradores bem distantes. Já com o gerador de Thomas Edison, teríamos que ter diversos geradores espalhados pela cidade para abastecer. Por isso que se tratamos desse assunto, chamando da famosa Guerra das Correntes, que durou quase 20 anos. Durou de 1880 até 1900, onde certamente ganhou Nikola Tesla com o gerador de corrente alternada. Todo gerador de energia elétrica possui características fundamentais de operação. Entre elas, podemos citar que necessitamos, para compreender a operação de um gerador de energia elétrica, devemos saber a regra da mão direita, onde teremos no polegar a força, no indicador a corrente que passa pelo condutor e saindo da palma da mão o campo eletromagnético, a direção do campo eletromagnético, ou então do campo que necessita para excitar a corrente elétrica que está passando pelo condutor. Vejamos para entender melhor. Vamos pegar o princípio de funcionamento de um motor ou de um gerador, porque o princípio é semelhante, de um gerador ou de um motor de corrente contínua. Necessariamente precisaremos de um campo magnético. Então teremos um polo norte e um material magnético de um lado e um material magnético do outro, onde teremos um polo norte e um polo sul. Então existirá um campo magnético. Se nós olharmos de perto, até veremos o campo magnético que vai do lado norte para o lado sul. Esse é o campo. Então, todo motor ou gerador de corrente contínua necessita de magnetos para gerar o campo magnético. Daí a regra da mão direita, onde temos a direção do campo magnético. Quando temos um eixo com enrolamento, então temos um condutor. Esse condutor, ao ser rotacionado, por exemplo, por uma turbina, que recebe a água que vem de uma termoelétrica, a turbina entra em rotação, o eixo dessa turbina movimenta o eixo gerador, que fará movimentar então esse enrolamento que vemos no nosso desenho se movendo. Perceba que do lado norte do campo magnético, do lado norte, esse fio sobe e do lado sul o fio desce. Então, quando o fio sobe, a corrente está em um sentido. Quando o fio desce, a corrente estaria em um sentido oposto. Isso seria ruim. Para que ocorresse então a continuidade de corrente elétrica, teríamos então que cortar essa ligação. Quando o fio sobe, cortamos e depois viramos ao contrário a ligação, para que quando o fio desce, a corrente se mantenha no mesmo sentido. Por isso que geradores e motores de corrente elétrica necessitam de coletores, que vamos ver aqui a seguir. Vejam, temos dois coletores, para garantir que o sentido da corrente elétrica seja o mesmo. Então, todo gerador de corrente elétrica, de corrente contínua, contém coletores. Um coletor do lado norte e um coletor para o lado sul, para garantir que o condutor
mantenha a continuidade da corrente, que seja uma corrente contínua. Agora vamos comparar com um gerador ou um motor de corrente alternada. Perceba que também temos a condição ali de um magneto norte e um magneto sul. Nessa condição temos o campo magnético. E no caso dos coletores, então deveremos ter dois coletores mais ligados um ao lado do outro, pois afinal de contas a corrente vai e volta, a corrente vai e volta. Uma ponta é de um lado do coletor e a outra, uma ponta do fio está ligado em um coletor e a outra ponta do fio no outro lado do coletor. O coletor não é semipartido como é do gerador de corrente contínua. O coletor não é semipartido. No gerador de corrente contínua, o coletor é semipartido e ele faz apenas um círculo, um círculo. Já no gerador de corrente alternada, são dois coletores com círculo completo. Um coletor está numa ponta do fio e o outro coletor na outra ponta do fio. Pois a corrente elétrica vai e volta, a corrente elétrica vai e volta. E daí então temos a corrente alternada. Ela vai e volta, ela oscila. Evidente que em um ponto ela passa pela tensão zero. Então, por exemplo, ela chega em mais 110 volts, menos 110 volts. E entre mais 110 volts e menos 110 volts, ela passa por um valor de tensão zero. E é por isso que a lâmpada apaga. Você vai me dizer, mas eu nunca vi a lâmpada apagando. Bem, lâmpadas incandescentes, por trabalhar na condição de aquecer o filamento, não dá tempo do filamento apagar, porque ele está aquecido, está em rubro. Já lâmpadas frias, a lâmpada apaga, mas ela apaga 60 vezes por segundo. É muito rápido. Então o nosso olho não consegue ver, mas o nosso olho cansa. E é por isso que, por exemplo, quando utilizávamos lâmpadas fluorescentes em indústrias, sempre colocávamos duas lâmpadas, pois no caso, uma lâmpada está acendendo e a outra está apagando, e ela sempre garante a iluminação e não ocorre o fenômeno de deslumbramento, que é quando o operador cansa a vista, dá um cansaço visual, dor de cabeça e cansaço físico, pela condição de trabalhar com apenas uma lâmpada fluorescente que fica apagando e acendendo, porém ele não percebe, mas ela está fazendo isso. Interessante então este fenômeno. Geradores de corrente contínua, geradores de corrente alternada, trabalham quase parecido, porém a diferença está no coletor. Toda usina hidrelétrica possui 4 elementos principais: a barragem, o vertedouro, a usina geradora de energia e as linhas de transmissão. Se olharmos de perto abaixo do vertedouro, encontraremos um conduto. Evidente, esse conduto captará a água que está num nível de uma energia potencial de água mais elevada para um nível de energia potencial inferior. Afinal, será a turbina que irá captar essa diferença de energia potencial. Então, na usina hidrelétrica, existirá uma entrada e uma saída da turbina. Uma entrada que capta a água que vem da barragem e uma saída que irá levar a água para a saída do vertedouro. E nessa condição, as pás da turbina farão com que a turbina rotacione. O eixo da turbina está ligado a um gerador. Este gerador, nós vimos o funcionamento, nós vimos o procedimento de funcionamento dos geradores. Usualmente, os geradores de usinas hidrelétricas trabalham com uma saída de 12 kV ou 12.000 volts. Esses 12
18 mil volts. Esses 18 mil volts serão levados até a linha geradora. Na saída da usina geradora, teremos uma tensão na ordem de 130 mil volts. Então o gerador gera 18 mil volts, a usina geradora elevará essa tensão a 130 mil volts, aproximadamente 130. Pois se olharmos de perto as linhas de transmissão, teremos saídas que vão de 130 mil volts até 165 mil volts, aqui no Brasil. Mas a maioria das cidades receberá uma linha de transmissão vinda da usina hidrelétrica na ordem de 130 mil volts. Sim, toda vez que vemos uma linha de transmissão elétrica em uma estrada, em uma rodovia, aquela linha de transmissão terá uma tensão sempre acima de 130 mil volts. Essa linha de transmissão entrará nas cidades com 130 mil volts. Logo na entrada da cidade, existirão transformadores para o rebaixamento de 130 mil volts para 13,8 kV, para uma ordem de 13 mil volts. Sim, nas ruas, todos os postes que vemos nas ruas, nos fios superiores dos postes, passam uma tensão de 13 mil volts. Daí, estes postes poderão abastecer indústrias com os 13,8 kV. E a própria indústria terá uma subestação com transformadores para rebaixar as tensões conforme os equipamentos de produção que eles possuem. Por isso, indústrias de transformação sempre possuem subestações. E no caso das residências, se olharmos de perto as residências, os postes próximos a residências, perceberemos que estes postes, alguns deles, possuem transformadores que irão rebaixar na ordem de 13 mil volts para 220 volts. Sim, em toda casa recebemos pelo menos uma fase de 220 volts. Poderá ter uma outra fase de 220 e, dependendo da cidade, a tensão que a residência receberá será de 220 volts. Ou poderá ter uma fase e um neutro. Entrará uma fase de 220 volts com o neutro, dará 110 volts. Esta então seria a condição básica de um gerador de usina hidrelétrica. E é por isso que em usinas hidrelétricas, sempre abaixo dos vertedouros, teremos o grupo de turbinas e geradores, compatíveis ao número de vertedouros. Usinas termoelétricas utilizam a nafta, o petróleo, o gás natural e até mesmo o carvão mineral para a queima que irá fornecer energia, para a queima que irá transformar, onde a queima será transformada em energia elétrica. Então utilizamos carvão mineral, nafta e gás natural, que será queimado para a transformação de energia elétrica. E é por isso que que vemos usinas termoelétricas desprendendo fumaça e uma grande quantidade de calor. Usinas termoelétricas são muito ruins quando são próximas a cidades. Se olharmos de perto o funcionamento de uma usina termoelétrica que possui queimadores para gerar calor, queimadores que irão queimar carvão mineral, nafta e gás natural, servem para aquecer uma caldeira. Esta caldeira, então, receberá calor externo vindo da queima, da combustão do gás natural, da nafta e do carvão mineral. Usinas termoelétricas trabalham com o ciclo termodinâmico, com o ciclo de Rankine da termodinâmica, pois a característica do ciclo de Rankine
é receber calor para realizar trabalho. Se o ciclo de Rankine recebe calor para realizar trabalho, no ciclo de Rankine, quem executa o trabalho é uma turbina. Sim, a caldeira é acoplada, a saída da caldeira, que possui água na forma de vapor pressurizado, a saída da caldeira alimentará uma turbina, que entrará em rotação e movimentará um gerador. Então é a turbina que realiza o trabalho. O trabalho pelo fato do eixo da turbina estar acoplado a um gerador. E nós já conhecemos o funcionamento. O vapor que sobra da saída da turbina é resfriado, então é retirado o calor através de um resfriamento, de uma condensação deste vapor. Em seguida, este vapor que foi condensado, ou seja, passou para o estado líquido, entra numa bomba e é bombeado novamente para o circuito, para o ciclo de Rankine. Então a bomba realiza o trabalho que é bombear novamente a água para a caldeira, que irá aquecer, e o ciclo de Rankine se completa e se executa novamente, fica ciclando. Geradores de usina termonucleares utilizam a fissão nuclear, como por exemplo do urânio, para obter a energia termonuclear que irá aquecer uma caldeira. Em um gerador de usina termonuclear, existe então um reator que contém material radioativo, onde ocorrerá a fissão desse material radioativo. A fissão desse material radioativo gera calor que aquecerá uma caldeira. Este calor da fissão termonuclear que aquece a caldeira eleva a pressão e a temperatura da água que está dentro da caldeira. A água fervente dentro da caldeira faz subir a pressão da caldeira. A caldeira está acoplada, a saída está acoplada a uma turbina que realizará o trabalho do ciclo de Rankine. Esta turbina que recebe o vapor pressurizado da caldeira fará rotacionar um gerador, pois a turbina, o eixo da turbina está acoplado ao eixo do gerador, que irá então gerar a energia elétrica que irá para a transmissão de alimentação, por exemplo, de uma cidade. O problema maior de usinas termonucleares ocorre no condensador, pois para que o ciclo de Rankine ocorra, deverá necessariamente que o vapor que passou pela turbina seja condensado, seja resfriado. Então existe um condensador. E este condensador que recebe a água que veio da turbina, que foi aquecida na caldeira, que por sua vez foi aquecida por uma fissão nuclear, muitas vezes essa refrigeração ocorre com a água do mar. Usinas termonucleares, por vezes, estão próximas a oceanos, a mares, onde a água do mar irá refrigerar o condensador da água que teve contato com a água que circula na caldeira. Não contato físico, a água do mar não terá contato físico, com a água da caldeira. Não tem contato físico. Mas a tubulação da água do mar, o lado externo ou interno dessa tubulação, tem contato com a água que será condensada e que retornará para o reator. O reator que a fissão nuclear irá aquecer
O reator aquece a água que voltou do condensador, que irá aquecer a água da caldeira para ter o ciclo de Rankine. Então, esse é um dos problemas maiores que existe em geradores de usina termonuclear. O como é refrigerada a água do condensador. Se a usina termonuclear está próxima do mar, nós já sabemos como é refrigerada essa água da caldeira e que provavelmente, se tiver um problema, se essa usina termonuclear tiver algum problema de vazamento no reator do reator nuclear, este vazamento irá contaminar a água da caldeira, que por sua vez esta água da caldeira estará radioativa, e essa água radioativa da caldeira irá passar a sua radioatividade para a água do mar, que depois será desprendido no oceano ou no mar. Este é o problema de usinas termonucleares. Vamos agora tratar de usinas que utilizam a energia do vento para ser transformada em energia elétrica. A utilização da energia do vento para a transformação de energia elétrica utiliza geradores eólicos. Nesta situação, então, é muito importante, sempre antes de instalar e se executar um projeto de usinas eólicas, verificar o mapa de ventos da região ao qual se deseja instalar a usina. Perceba, todo o país possui um mapa de ventos que demonstram o nível de região, a velocidade do vento naquela região, como podemos ver em nossa foto. Também devemos comparar, para termos a grandeza da usina, o mapa de densidade demográfica. E daí, então, se verifica a viabilidade de se utilizar um gerador de usina eólica. Dentre os geradores de usina eólica, os tipos de aerogeradores, nós temos aerogeradores com rotor de eixo vertical. A característica de aplicação para se utilizar um rotor de eixo vertical é que esse tipo de aerogerador pode operar próximo ao solo. É possível pôr na altura de uma casa, por exemplo. Também temos, entre os tipos de aerogeradores, os aerogeradores com eixo horizontal. Vamos começar tratando dos aerogeradores com rotor de eixo vertical. Dentre eles temos o tipo Darius. O gerador de tipo Darius, ele possui uma condição de boa partida, ou seja, com pouco vento, ele já inicia a sua operação. Também temos o gerador de eixo vertical do tipo Savonius. Este gerador trabalha em uma rotação maior e é de mais fácil a fabricação. Dessa maneira, ele é um pouco mais barato a fabricação desse aerogerador. Também temos o tipo Gorlov. Perceba o Gorlov que ele possui uma rotação mais constante devido às suas pás. E a fabricação também, uma boa facilidade de fabricação. Lembro que alguns tipos de aerogeradores, como por exemplo o Savonius e o Gorlov, podem ser executados em fibras de carbono para maior durabilidade e resistência mecânica. Também ainda temos o gerador Giromil. O gerador Giromil possui uma rotação mais constante, porém ele pode gerar pulsação durante a rotação, dependendo do número de pás utilizada, pois ele pode rotacionar em pulsos e estes pulsos podem gerar frequências na rede de alimentação. Também temos, agora, entre os tipos de geradores, então, o gerador com rotor de eixo horizontal. Nessa condição, temos, por exemplo, o gerador upwind e o gerador downwind. Dentre os geradores, o
Upwind é mais utilizado pela sua característica de conseguir se posicionar perante o vento. Se olharmos mais de perto, o gráfico de aerogeradores de eixo horizontal, que são os mais aplicados, por poderem ser utilizados em alturas maiores e captar onde existe uma velocidade de vento maior, e nessa condição o tempo de aplicação durante o dia é maior, devemos sempre considerar que todo aerogerador possui uma velocidade mínima de operação. Ou seja, existe uma velocidade do vento onde a pá não consegue rotacionar o aerogerador. Daí este grande número de diferentes aerogeradores e inclusive a condição de existir geradores de rotor de eixo vertical. Então, além da velocidade mínima, então temos a velocidade máxima de operação do aerogerador, onde, nesta condição, ele pode ter ruptura das pás ou até dano do design da pá. E a velocidade de operação do vento. A velocidade nominal, onde existe uma gama. Se olharmos atentamente o diagrama, nós perceberemos que existe um range, ou seja, uma velocidade nominal, existe um mínimo e um máximo de velocidade nominal de operação do aerogerador. Então, essas condições devem ser levadas em consideração quando vamos instalar e projetar um aerogerador. Projetos de geradores de usina eólica devem respeitar as características construtivas. No Brasil, como mencionamos, a maioria dos geradores eólicos é upwind. Nesta condição, ao executar um projeto, ao especificar o local do projeto e a aplicação de um gerador de usina eólica, devemos então verificar no mapa onde será instalada a usina eólica e a velocidade do vento. Perceba que no Brasil, a maioria das regiões tem velocidades de vento entre 5 metros por segundo e 6 metros por segundo. Desta maneira, quando formos verificar a curva de potência do gerador, deveremos nos certificar da velocidade mínima do vento e a potência que será fornecida com esta velocidade mínima do vento da região em que será instalado o gerador eólico. E devemos ter a consciência também qual será a velocidade necessária do vento para que este gerador gere a potência máxima dele, que pode nunca nem mesmo ser atingida. Também devemos sempre considerar que alguns geradores eólicos possuem dimensões um pouco grandes, como, por exemplo, necessitam de dimensões grandes. Então, a região onde será instalada deverá ter capacidade de absorver essa dimensão um pouco grande do gerador eólico. Um gerador upwind possui normalmente um diâmetro de 147 metros. E a tensão de saída normalmente dos geradores eólicos upwind gira em torno de 33.000 volts, 33 kV, a uma altura de 125 metros do solo. Perceba que um prédio, normalmente um prédio de 10 andares, com altura de pé direito de 2,5 metros, mal chega a 30 metros de altura. Perceba então que estamos falando de geradores eólicos muito altos. Outro fator importantíssimo a se considerar para usinas eólicas são os para-raios, o aterramento. Pois no Brasil, raios são muito comuns e muito destrutivos de geradores eólicos.
Geradores fotovoltaicos utilizam a placa solar que absorve a energia do Sol e converte em energia elétrica. Estas placas voltaicas pertencem a circuitos elétricos que formam sistemas fotovoltaicos em função da necessidade do consumidor. Por exemplo, um sistema utilizado em sistemas fotovoltaicos é o sistema isolado, também chamado sistemas on-grid. Em um sistema on-grid, se utiliza em uma residência, pois placas solares são usualmente utilizados em casas. Então, o sistema off-grid é utilizado em residência, onde a placa solar é montada usualmente no teto da residência, no telhado da residência. E essa placa solar alimenta uma bateria. Esta bateria, então, a energia que sai da bateria passa por um inversor de frequência, pois afinal de contas, toda placa solar, ela converte a energia luminosa em energia elétrica em corrente contínua. E em uma residência, nós consumimos em corrente alternada. Sim, nosso refrigerador, nosso liquidificador, máquina de lavar roupa, utilizam corrente alternada. E daí a necessidade de um inversor de frequência. Porém, quando termina o dia, não há mais luz e a placa solar perde o sentido. E daí, nesta situação, o sistema isolado off-grid utiliza a rede de distribuição para garantir que a nossa residência tenha sempre energia elétrica. Então, sistemas off-grid utilizam tanto a placa solar como o sistema de distribuição, o sistema que nos fornece energia elétrica, sistema convencional. Já os sistemas conectados à rede, sistemas conectados on-grid, que são utilizados também em residências, eles utilizam a placa solar que capta energia luminosa e converte em energia elétrica, e o excesso dessa energia que não está sendo consumido, por exemplo, terminamos de lavar a roupa, não há consumo. Esse excesso de energia que a placa solar está captando vai para a rede de distribuição. Nós alimentamos a rede de distribuição e começamos a ter crédito com a rede de distribuição, porque não vai de graça para a rede. Vai em crédito em watts de energia. Desta maneira, se nós olharmos o nosso diagrama de potência, no nosso diagrama, no eixo Y em potência em watts e no eixo X em hora do dia, percebemos que, se olharmos de perto a curva de consumo representada em azul, ela não é constante, pois existem trechos do dia onde o consumo é maior. Por exemplo, quando estamos em casa lavando a roupa e depois terminamos. E também, se olharmos mais de perto, a curva de energia do Sol, ela inicia fraca, porque o Sol começa a surgir, vai surgindo, então vai liberando mais energia para a placa solar, chega no ápice do dia e depois diminui. Então, a curva solar, a curva de energia da placa solar, é semelhante a uma curva de Gauss, que sobe, tem seu ápice e depois cai. Diferente da curva de consumo. O excesso de energia alimenta o poste. Como crédito, por exemplo, à noite, nós não temos a energia do Sol e podemos pegar de volta da rede de distribuição a energia que nós armazenamos na rede de distribuição. Por isso que esse sistema é chamado on-grid. Perceba que tanto o sistema isolado, off-grid e on-grid, necessita de um poste, de uma rede de distribuição para que ele opere. No sistema off-grid, ele necessita porque a nossa placa solar não consegue fornecer toda a energia. Já no sistema on-grid, nós temos crédito da rede de distribuição. Muito interessante. Também temos o sistema autônomo, que é o sistema puro. No sistema autônomo, temos a placa solar, que capta a energia do Sol, transforma em energia elétrica, passa por um controlador de energia. Esse controlador, parte da energia, ele manda para a bateria, que armazena a energia e que
na saída da bateria e do controlador de energia, existe então o inversor de frequência. Este inversor de frequência, então, alimenta o nosso refrigerador, batedeira, liquidificador e outros consumidores, iluminação. Sistemas autônomos puros são usualmente utilizados em motorhomes, não em residências. Afinal, um motorhome, que são as residências, são aqueles automóveis que são utilizados para turismo, eles consomem menos, pois não tem máquina de lavar roupa, não tem todos os aparelhos elétricos consumidores que uma casa tem. Então as baterias conseguem abastecer o automóvel. Podemos saber o número de placas fotovoltaicas que necessitamos através de quando sabemos a tensão e a corrente elétrica da placa que iremos utilizar. Desta maneira, poderemos calcular a potência total gerada por placa. Afinal, potência é o produto de tensão vezes corrente. Se temos a tensão que a placa nos dá e a corrente elétrica que ela nos fornece, conseguimos saber qual é a tensão máxima que essa placa pode gerar. Por exemplo, na nossa tabela, se a placa nos fornece uma tensão de 17,2 volts e uma corrente em amperes de 6,9, 17,2 vezes 6,9 nos dá o resultado de 118,7 watts por placa solar. Se sabemos quanto a placa solar nos dá, devemos sempre ter o cuidado e nunca utilizar 100% da placa, não é mesmo? Então vamos estabelecer um rendimento na ordem de 80%. Então vamos multiplicar esse resultado por 0,80. Então 118,7 vezes 0,80 nos dará a potência útil, que é o que podemos utilizar e absorver e levar a placa para o nosso sistema. Por exemplo, 118,7 vezes 0,80 nos dá 94,9 watts por placa solar. Vamos estabelecer, como chutamos o rendimento, vamos estabelecer que nos nossos cálculos que a placa solar, cada placa solar, então com aquelas dimensões que escolhemos, que nos dará 100 watts por placa solar. Nesta condição, podemos estabelecer qual é a energia por dia que cada placa nos dá. Para tanto, devemos olhar um mapa da região onde utilizaremos a nossa placa solar, pois cada região do Brasil possui um número de horas, uma quantidade de horas em que o Sol surge, que o Sol aparece, que o Sol está naquela área. Se estabelecermos que vamos instalar a placa em uma região que diariamente nos dá 6 horas de sol, podemos saber qual é a energia por dia por placa. Veja, energia é igual a 6 horas de sol, cada placa é 100 watts, vezes 100 watts, nos dá 100 watts hora. Porque watt vezes hora é watts hora, que é uma unidade de energia. Watt é potência vezes tempo, unidade de potência vezes tempo é energia, em joule ou watts hora. Avançando o nosso projeto, agora olhando a nossa residência, nós sabemos quais são os consumidores que vamos querer. Quantas lâmpadas internas, externas, televisor, refrigerador que temos. E a potência de cada consumidor. Quantas horas por dia esses consumidores trabalham, consomem. Nessa situação, na nossa tabela, por exemplo, sabemos que a nossa energia por dia consumida é de 3.420 watts dia. Que é energia. Potência vezes uma unidade de tempo é energia. Então, 3.420 watts dia de energia que é consumida na nossa residência. Daí é possível calcular o número de placas. Perceba que para o cálculo de número de placas basta pegar a energia que temos por dia de sol, 6.000 watts por dia, e utilizarmos também o consumo por dia, 3.420 watts dia.
dividido por 600, nós sabemos qual é o número de placas necessárias. Temos também grupos de geradores de energia que são utilizados de modo esporádico, numa condição móvel e muito específica, como, por exemplo, os geradores de energia elétrica com motores de combustão interna, também chamados de motogeradores. Esses motogeradores têm a grande vantagem de sua aplicação móvel. Dentre eles, nós temos os motogeradores abertos. Motogeradores abertos podem ser utilizados, por exemplo, em fazendas, para alimentação da energia elétrica de uma fazenda, de uma casa, de uma fazenda, ou até mesmo para alimentar uma rede de incêndio. Fica do lado externo de uma indústria ou de um prédio retirado, e quando é aberta a tubulação de incêndio, a pressão cai e o motogerador aberto já entra e funciona automaticamente, desde que esteja abastecido. Usualmente, motogeradores abertos trabalham com motor de combustão interna a diesel. Também temos motogeradores cabinados. Eles são fechados e são silenciosos. Daí a sua aplicação pode ser feita em hospitais, em fábrica, já dentro da empresa, para quando falta energia elétrica, em escolas, falamos em hospitais. Motogeradores cabinados têm esta vantagem de serem silenciosos e também esse grupo de motogeradores, tanto o grupo motogeradores abertos como os cabinados, eles usualmente trabalham com diesel e sua tensão vai desde 40 kVA até 2.500 kVA. Também temos os motogeradores compactos. Motogeradores compactos são menores, muito reduzidos e trabalham a gasolina. São mais silenciosos por serem de combustão interna e o seu combustível é a gasolina, ele gera menos ruído do que o motor a combustão por diesel. Combustão interna por diesel. Motores a gasolina são mais silenciosos. Esses motogeradores compactos podem ser carregados por uma pessoa. E nessa situação, eles podem ser utilizados, por exemplo, na sua residência, quando falta energia, para iluminar a sua casa. Ou para ligar um chuveiro, dependendo do tamanho, da dimensão que foi comprado o motogerador compacto. Também podemos utilizá-lo em motorhomes, para viagem. Nosso carro motorhome, quando para à noite, ligamos um motogerador compacto, que trabalha a gasolina. Então ilumina o motorhome, ilumina a televisão, abastece a televisão. Também podemos ter, por exemplo, para o uso agrícola em regiões afastadas. Colocamos o motogerador junto com o trator e levamos para uma condição de ligar um equipamento elétrico bem remoto, para aquele uso móvel. Uma coisa muito interessante e é válida para qualquer motogerador, mas sobretudo ao motogerador compacto. Quando vamos comprar um motogerador, não apenas somamos as potências e aí será, vou ligar tantas coisas, somo as potências e já eu vou comprar um motogerador com a somatória da potência. Porque não é assim que se compra um motogerador. Devemos nos atentar que motogeradores alimentam consumidores. E alguns consumidores que têm motor elétrico de indução, todo motor elétrico de indução, quando parte, a sua corrente de partida pode chegar até 5 vezes a corrente nominal. Desta maneira, por exemplo, se temos um refrigerador, suposto, um exemplo pode não existir, um consumo de um motor elétrico, de motor induzido de 100 watts, e ele vai partir, devemos comprar um motogerador para 500 watts. Porque 5 vezes a potência nominal. Então, o que consome de partida na nossa residência, por exemplo? Refrigerador, freezer, tem potência de partida. Então, todo equipamento que é ligado, tem um motor, ele liga sozinho e desliga, liga sozinho e desliga. Toda vez que ele liga, ele vai puxar 5 vezes a potência nominal durante 20 segundos. E aí o seu motogerador pode queimar. Então, muito cuidado.
Isso é válido também para motogeradores abertos e silenciosos. Por exemplo, com máquinas. Se vamos comprar motogeradores para a indústria, o mais interessante é, antes de comprar um motogerador, medir a corrente que está sendo consumida ao longo do dia, os picos de corrente, para depois estabelecer a potência do motogerador. Pois também não vale somar a potência de todas as máquinas e equipamentos e comprar um motogerador, pois as máquinas industriais também ligam e desligam e consomem 5 vezes a potência nominal durante a partida. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Energia solar fotovoltaica, conceitos e aplicações, do Vilalva. Curso de circuitos elétricos, do Orsini. Elementos de análise de sistemas de potência, do Stevenson. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. CCM, Centro de Controle de Motores, edição 071 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Projeto de Energia Solar Fotovoltaica, edição 054 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E Manutenção de Cabine Primária Industrial, edição 014 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui e que hoje apresentou o tema técnico de campo geradores de energia elétrica. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Roberto Ramos. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp, através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora é o momento prazeroso. Deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são tratados no seu curso de engenharia, porém são temas que serão muito importantes para a sua vida de engenheira e engenheiro de campo, sobretudo no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Engenheiro Carga Rápida Roberto Ramos. Eu espero que as suas dúvidas referentes ao tema técnico de campo geradores de energia elétrica tenham sido muito bem esclarecidas neste vídeo de Engenharia Carga Rápida Tech. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta. A pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço! Siga a Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga a Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha,
no Instagram. Porque agora, engenheiro carga rápida, agora, enquanto você assiste os demais 500 vídeos disponíveis para você aqui no canal Engenharia Carga Rápida, eu vou fazer o próximo tema de vídeo solicitado. Então, eu já vou. Você se inscreveu? Me inscrevi! Acabou. Até mais.